Olá, amigos, aprovamos hoje na CCJ um importante projeto de minha relatoria, que é a questão de uma resolução do CNJ que visa fechar os hospitais psiquiátricos no Brasil. Hoje nós temos 4.600 presos nesses hospitais psiquiátricos. Desses 4.600, 1.000 deles são assassinos em série. Então nós não podemos aceitar que esse projeto, essa resolução do CNJ, coloque na rua novamente vários presos perigosos para a nossa população. Então, agradeço a todos os deputados que votaram, mais de 35 votos a favor, e vamos trabalhar agora para que seja incluído na pauta do plenário. Quem está assistindo com bastante calma pela TV está achando que é um debate de doidos. Gostei muito da intervenção do Tarcísio, da Érica Cocai também. Historicamente, quase perfeito o que eles falaram, concordo com tudo, com a política antimanicomial, até a questão de Barbacena. Eu não sei porquê e não lembro direito, mas uns 2 dias atrás eu estava lendo sobre, não sei de onde que eu cheguei no artigo sobre Barbacena, mas foi um horror o que acontecia lá. Eu acho que é talvez o pior retrato que existe na história brasileira dessa discussão antimanicomial. Hoje no Brasil, eu tô com os dados aqui oficiais, presidente. Hoje no Brasil, nós temos 4.680 em 32 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Desses 4.680, 1.818, ou seja, 39%, são presos provisórios. Sentenciados são 803, 17%. Em medida de segurança em estado de internação, 1.543, 33%. E em medida de segurança em tratamento ambulatorial, outros 507, perfazendo 10%. Desses crimes em que eles estão dentro dessas instituições, roubo representa 22%, são 1.035 casos de roubo. Homicídio são 1.004 casos, 21%. Homicídio qualificado e simples. Tráfico de drogas ou associação para tráfico de drogas, 628, 13%. Furto qualificado ou simples, 443, 9%. Então eu digo que o Tarcísio e a Érica falaram uma coisa muito interessante, porque eu tenho certeza que o CNJ tem bons motivos. Ninguém pensa que o CNJ inventou uma resolução com o objetivo de piorar a legislação ou de prejudicar direitos humanos das pessoas. Então eu vejo que o CNJ mira nisso, por exemplo, questões de furto simples, questões de crimes de baixa periculosidade. O problema de mérito é que na resolução não se distingue um crime grave de um crime de menor potencial ofensivo. Esse já é um problema da resolução. Mas muito pior do que a questão do mérito, que eu acho que é muito discutível, e eu até proponho que os deputados aqui possam apresentar um projeto de lei pra gente discutir em regime de urgência essa questão, é a questão que o CNJ passou assim por cima da legislação, tanto da lei antimanicomial quanto do Código Penal. E quando o Poder Judiciário pega uma regra jurídica e rasga, ele não está exercendo o seu papel de interpretação em caso de colisão de princípios constitucionais ou em caso de colisão normativa entre normas inferiores ou superiores. Quando se rasga uma norma praticamente, eu imagino a dificuldade desde o professor de direito ensinando para os alunos de 17, 18 anos, até o juiz que está aplicando a lei. Porque o que o juiz vai fazer nesse caso? Ele vai ler o Código Penal, ele vai seguir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou ele vai seguir a resolução do CNJ? Então, eu recebi nessas últimas semanas muitas manifestações contrárias a essa resolução, da maneira com que ela foi confeccionada, por parte de vários membros do Poder Judiciário. A extrema maioria do Poder Judiciário é contra essa resolução. Todos os membros do Ministério Público, pelo menos os que eu conversei, contra essa resolução, nos moldes em que ela está. E todas as associações médicas e psiquiátricas, todas, sem exceção. Todo mundo entende que tem que discutir essa questão aqui dos presos de menor periculosidade, mas é fato que a resolução passa assim por cima de leis. E eu vou citar aqui rapidamente, presidente, para que a gente tenha a consciência de que o que nós estamos enfrentando aqui, eu até ouvi um deputado dizer que a CCJ não é o fórum adequado para se debater um PDL. Se não é a CCJ que debate um PDL, onde vai ser? Na Comissão de Defesa do Consumidor, na Comissão do Meio Ambiente? Claro que é na CCJ nós temos que debater isso. Porque afinal, se o Poder Judiciário exara num ato administrativo regulamentar uma questão que afronta uma lei aprovada por esse Congresso, o que nós teríamos que fazer se não um PDL? O PDL, numa medida jurídica, é muito parecido com uma emenda supressiva dentro do ordenamento jurídico. Porque se o judiciário faz uma resolução como essa e nós não concordamos, e nós damos a última palavra em questão legislativa, seria esdrúxulo nós apresentarmos um projeto de lei para dizer que o artigo 97 do Código Penal continua com a redação que nós demos desde 1940. Então, o PDL, ele é uma medida e um remédio constitucional. E nesse caso dessa resolução, ele não altera só essa questão do entendimento, de uma continuidade dessa lógica de política antimanicomial desde a lei de 2001 do Fernando Henrique Cardoso, não. Ele altera vários critérios que estão na lei. Por exemplo, o Código Penal atribui à perícia médica a tarefa de avaliar a necessidade de internação. Portanto, o trabalho da perícia é determinante hoje. A lei diz isso. A resolução relativiza o papel da perícia ao determinar que a autoridade judicial levará em conta os pareceres das equipes multiprofissionais que atendem o paciente na RAPS e, em outras palavras, a resolução suprime, então, a presença da perícia contrariando o artigo 96 do Código Penal. E, no meu parecer, eu citei 7 casos muito claros
claros em que a resolução tá pegando a lei, tanto o Código Penal quanto a lei de política antimanicomial, e tá alterando uma regra, não é alterando um princípio, não é fazendo sopesamento de valores, é alterando regras. E nós aqui no Congresso Nacional temos que ter em mente que nós não podemos abrir mão da nossa competência legislativa. Hoje eu vejo que muitos da esquerda aplaudem o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em nenhum país do mundo, a Suprema Corte tem que ser aplaudida ou não. A decisão tem que ser seguida, tem que ser com um embasamento técnico. Mas eu lembro que há menos de 10 anos atrás, todos que hoje aplaudem o Supremo Tribunal Federal, alguns até falavam em fechá-lo pela questão que fizeram com o presidente Lula. E hoje, depois de mudar a sua jurisprudência e mudar a sua atuação, aplaudem o Supremo. O Supremo não pode ser algo que a cada par de anos se aplaude ou se defenestra. Nós temos que ter a consciência que nós somos parte da estrutura da União, nós somos o poder legislativo, e num caso como esse não é a discussão de mérito da política antimanicomial, é a discussão da nossa competência. Hoje no Congresso, presidente, apenas para finalizar aqui rapidamente, eu sinto vergonha porque eu chego nas bases, vou num curso de direito lá no meu estado e eu não tenho capacidade de discutir nenhum assunto técnico, porque a política antidrogas tá na decisão ou não do Supremo, não está sendo discutida nessa casa. No começo do ano, logo que entramos aqui, o Supremo mudou toda uma questão tributária de segurança jurídica, numa canetada, em uma semana a decisão. Está discutindo agora várias outras questões como marco temporal. E essa casa só fica aprovando o orçamento com essa discussão se o Centrão toma o orçamento do governo ou não toma. Então, cada vez mais o poder legislativo se apequena, e esse PDL, na minha visão, tem esse escopo: impedir que essa resolução crie mais um precedente como foi criado nas audiências de custódia, criadas por resolução do CNJ e não por lei nessa casa, e principalmente porque eu acredito que a esfera legal é a lei. E até concordo aqui, se os deputados quiserem apresentar um projeto de lei, vou votar a urgência e vamos discutir, porque tem vários pontos mesmo que nós temos que alterar para melhorar essa questão de política no Brasil.